Walter Ugumem, grande escritor. Dia Internacional do Livro Infantil. Para que é que serve este Dia Internacional? Para que é que pode servir? Eu acho que, como todos os dias em que celebramos alguma coisa, para efetivamente nos lembrarmos daquilo que é importante. E um livro é sempre importante. E os livros são fundamentais. Porque pode ser um remédio? Pode ser um remédio. Eu digo no texto, na apresentação do Príncipezinho, coloco os livros na categoria da nutrição ou da medicina. E eu acho que, de facto, eles nos ajudam a tudo. Ajudam-nos a melhorar de todas as maleitas do corpo e de todas as maleitas da vida. Eu acho que os livros são uma estrutura mental. E, por vezes, o que acontece é que nos estruturamos fisicamente muito bem, e é muito perceptível se estamos bem ou se estamos mal, e mentalmente, racionalmente, às vezes somos raquíticos. E quando é que, infelizmente, e como é que, e há tanta gente graúda tão raquítica. Exatamente. E como é que percebeu isso? Em criança percebeu essa importância do livro? Percebi, eu até lhe posso dizer que em miúdo não tínhamos muitos livros em minha casa. Os meus pais tinham uma instrução mais ou menos comum, convencional, mas não havia uns dicionários e havia uns livros normalmente para adultos ou de interesse adulto. Os dicionários já eram da Porta Editora, possivelmente. Os dicionários já eram da Porta Editora. Exatamente. Sim. E eu acho que, e ali, mais ou menos pelos meus 10 anos, eu descobri um livro e sozinho percebi que aquilo me dizia respeito. Lembra-se do livro? Lembra-me um livro do Alfred Hitchcock, que era um mistério. Sim, com 10 anos. Era um livro para miúdos do Hitchcock, com um mistério acerca de um castelo assombrado. E aquilo, de alguma forma, me chamou a atenção e eu achei que precisava de descobrir aquele segredo, precisava de passar por ali. Portanto, ler um livro com 10 anos foi entrar numa aventura, no caso concreto desse livro. Foi, e deslocou-me completamente da minha mundividência, porque fez-me imediatamente perceber que um rapazito como eu a viver nas Caxinas, nem por isso estava destituído do mundo, ou seja, o mundo... Pode-se ganhar mundo, ganha-se mundo através do livro, a partir de qualquer ponto, não é? Alguém dizia que todos os lugares são o centro do mundo desde que sejam um ponto de partida. E por isso o importante é que a partir daquele lugar se chega onde queremos chegar. E por isso, os livros foram a minha escola inteira, foram aquilo que me mostrou que efetivamente todos os universos podem estar nas nossas mãos. E foi então em miúdo ainda que percebeu que seria o próprio Walter depois a fazer-nos entrar noutros mundos através da sua escrita? Eu percebi que as palavras não me poderiam mais largar, mas eu era tão humilde e estava tão recôndito, no fundo, vivia tão longe de tudo, que achava que seria apenas um espectador. E por isso escrevia desalmadamente, engavetava toneladas de... Engavetava palavras. Engavetava as palavras e escrevia... Passava as minhas férias de verão a escrever romances, por exemplo, que depois deixava guardados, porque não havia a partir daquela longura, não havia a noção de que eu próprio pudesse ser um protagonista, digamos assim, neste mundo dos livros. E por isso, só mais tarde, é que de algum modo eu acreditei que, enfim, que aquilo que fundamentava a minha vida e que justificava de alguma forma a minha vida pudesse ter algum mérito e por isso trazer-me eventualmente aqui. E chegou a ler O Príncipezinho ou não? Eu li O Príncipezinho em jovem, li O Príncipezinho ali pelos meus 17 anos, foi-me oferecido por uma amiga minha, curiosamente uma amiga aqui de Lisboa, que está cá em Lisboa, e que me ofereceu o livro convencida de que este era uma espécie de pacto, a leitura, partilhar a leitura deste livro com um amigo seria um pacto para a vida. E eu acho que sim, eu acho que este livro tem há uma candura inteligente que é toda ensinadora. Mas qual é o segredo, qual é a magia deste livro para atravessar várias gerações? Porque ele sai em 1943, já lá vão muitas décadas, não é? É que este é um livro acerca de acreditar e é um livro acerca de sabermos fazer amigos. Ou seja, no fundo ele acaba por ser
como dizia o Mário Cesarini, esse magma que funde as pessoas, que junta pessoas. E que é a capacidade de nos respeitarmos e de nos admirarmos-nos, inclusive nas nossas diferenças, porque no fundo é isso que nos fascina ao mesmo tempo. Nós nunca estamos à procura de alguém que nos seja igual, nós estamos sempre à procura de alguém que nos transcenda, que nos pareça maravilhosamente diferente. Então o paraíso são os outros. É interessante porque este é o tema do seu livro para crianças, que saiu recentemente. Exatamente. Eu acredito muito nisso, que o sentido da vida é outro. Então há afinidade entre estes dois livros. Há uma afinidade. Com décadas a separá-los, não é? Há uma afinidade enorme, embora sejam dois livros distintos. É óbvio que eu adoraria ter escrito O Príncipezinho e por isso escrevi O Paraíso São os Outros. Nessa mesma, eu acho que partilho com Saint-Exupéry de uma mesma vontade construtora. Dessas ganas de efetivamente ajudar ou colaborar na produção de um mundo melhor. E acha que, olhando para os jovens de hoje, até mesmo para as crianças, a magia pela leitura está-se a perder ou não? Uma vez que têm tantas alternativas, nomeadamente em termos informáticos, não é? Eu acredito que não. É claro que se um miúdo não tem em casa livros, não nos podemos depois queixar... Há casas sem livros. Há casas sem livros, não é? Não nos podemos queixar que o miúdo depois não saiba o que é um livro. Não. Havia aquela piada da RUEF, do miúdo à procura do botão para ligar o livro, e a RUEF explicava-lhe: não, jovem, está pronto a ser consumido, é esse o produto, podes abrir. Bem, através do computador também pode ler, não é? Mas não há nada como o objeto, não é? A verdade é que eu acho que, no meio desta confusão em que é a contemporaneidade, e no fundo todos os tempos foram uma confusão, porque chegamos de supetão à realidade, não é? No meio desta confusão, esta é a geração que eventualmente mais lida com texto, porque a verdade é que os jovens vivem agarrados aos telefones e aos computadores o tempo todo, mandando, mais do que fazendo chamadas, eles mandam mensagens e publicam mensagens e leem as mensagens que os colegas e que os amigos publicam. Por isso, eventualmente, nunca na história da humanidade... Num português muito estranho, convenhamos. Num português mudador... Mas é verdade que na história da humanidade nunca terá havido uma geração mais ligada ao texto, que mais escreva e que mais leia. Sim, mas desligada do livro. Agora, o livro entrará, eu acho que o livro entrará na vida das pessoas que tiver de entrar. É claro que nos compete a nós seduzir e explicar às pessoas que não existe isso de não gostar de livros. Pode, eventualmente, alguém não ter descoberto o livro certo para si. Pode ter começado por um livro errado. Pode ter começado pelo livro errado e achado que, eventualmente, a literatura é chata, porque há livros que são chatos para mim. E eu sou um escritor. Há livros que eu desisto de ler logo ao fim de 10 folhas, não é? E há assuntos que não me dizem respeito ou até que eu não descortino, não estou preparado. Mas sabe qual foi dos meus primeiros livros que me apaixonou? É muito estranho, porque eu com 10 anos li O Meiadinhas do Aquilino Ribeiro. Não percebia metade, porque ele é um homem que escreve com muito regionalismo, não é? Exatamente. E o que é certo é que me apaixonei também pela escrita de Aquilino. Eu sou muito mais Aquilino do que, por exemplo, essa de Queiroz. É curioso, não se pode comparar um com o outro. Mas foi decisivo. O romance da Raposa, o Malhadinhas foram decisivos. Exatamente. A verdade é que a maior parte das vezes, quando temos uma inclinação para uma curiosidade pela vida, apaixonamos-nos eventualmente por livros que só mais tarde é que conseguimos descodificar por completo. Eu li-os com um dicionário da Porto Editora ao lado, a sério. Mas isso foi muito estimulante, isso era um desafio, era entrar numa aventura, essa de perceber aquele português, não é? E a arte e a literatura como arte é sempre algo que nos transcende. Nunca estamos plenamente, nunca dominamos plenamente um livro. E muitas das vezes, ou se calhar é exatamente isso que nos faz correr pela literatura. Quer os escritores, quer os leitores, correm por esse mistério. Esta edição do Príncipezinho é maravilhosa, porque, tal como eu disse, vai recuperar as ilustrações originais de 1943. Exatamente. Parecem iguais a todas aquelas que foram sendo publicadas em todos os livros ao longo destas décadas, mas não. Há pequenos pormenores que não estavam presentes nos outros desenhos. Esta edição, eu tenho muito carinho para esta edição, fico muito contente que a Porta Editora tenha feito isto e me tenha chamado para prefaciar este livro, porque
porque, no fundo, o Saint-Exupéry publica isto na América. Curiosamente, ele, como francês, publica a primeira edição é americana, em 43, e ele morre em 44. Ele visita Portugal. E a primeira edição francesa é de 45. Por isso, a primeira edição francesa, que serve de base para todas as edições do mundo, é uma edição póstuma. Exatamente. E em França, curiosamente e desgraçadamente, publicam o livro com pequenas imperfeições. E essas imperfeições são reproduzidas durante todas estas décadas em todo o mundo. E a Porta Editora, em boa hora, se lembrou de ir fazer o cotejo com a edição original, com a americana, que é verdadeiramente a única edição em vida do Saint-Exupéry. E por isso é a edição plena, digamos assim, a edição correta do livro. Eu agora não posso precisar a data, mas eu acho que ele esteve em 1940, a quando da exposição do mundo português em Lisboa, e achou na altura Lisboa e Portugal um paraíso triste. E esta frase é muito interessante. Estávamos ali perto das guerras, não é? Da guerra e já dentro do universo da ditadura. Exatamente. É claro que éramos tristes e ainda estamos a espanar a tristeza, acho eu. Isso agora já era outro tema e há pano para mangas. Muito obrado, Walter Hugo Mãe. Para já, quero lhe dizer que pode ganhar livros O Príncipezinho, basta ligar para o 21-434-6363. Não sei se saio vivo esta manhã daqui. 21-434-6363. Na segunda parte do nosso programa, olha, aproveito o intervalo e vá ligando para o 760-300-300 para ganhar realmente 2.000 euros. Na segunda parte do programa tenho bilhetes para si, para o teatro. Até já! Até já! Hoje é tudo lá para casa. Muito obrigado, Walter.